Bom, vamos para a nossa segunda unidade, da disciplina de metodologia da pesquisa. Na unidade anterior, eu deixei para vocês como prática a elaboração ou resolução de duas perguntinhas. Tá? A primeira referente a qual a temática da área de empreendedorismo e inovação vocês tinham interesse em pesquisar, tá? Ou aliado a isso a uma temática desta área, bem como uma justificativa, tá? Para desenvolver uma pesquisa com a temática. Então, nesta unidade, nós iremos abordar mais alguns aspectos referentes à pesquisa e bem como algumas normas que devemos seguir, tá, para desenvolver um trabalho acadêmico. E essas normas já devem ser conhecidas aí de alguns de vocês, tá, como as normas ABNT, bem como as suas atualizações. De já, informo que não iremos até a todos os detalhes destas normas, tanto no quesito formatação quanto na questão de referências. Mas nós iremos abordar os aspectos principais, porque o IFP ele tem um manual de normalização de trabalhos acadêmicos que vou deixar disponível aí para vocês na plataforma. As demais normas ABNT vocês podem estar pesquisando aí no próprio Google, tá? Ao final vou deixar as normas, tá, como referências e vocês podem pesquisar aí no Google, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Na aula anterior a gente meio que finalizou com essas 4 perguntinhas aí, né? O que, por que, para que e como, que são as perguntas base para a gente começar a delinear aí um projeto de pesquisa, tá? Então, o que refere-se a um problema, o porquê, justificativa a este problema, tá? Para que, então, qual é o objetivo da tua pesquisa, certo? E o como, a maneira que se vai fazer. Então essas são 4 perguntas base que você consegue aí estruturar qualquer pesquisa que você vai fazer. Então tudo se inicia daí, tá? E depois ele vai desencadeando em uma série de outras sessões, né? Vai se ampliando a questão da pesquisa em si, tá? E obedecendo à estrutura de um projeto, tá? Então, se respondendo essas 4 perguntinhas, você inicia qualquer projeto de pesquisa, tá? Em qualquer área, ok? Bom, e como toda pesquisa, tá, segue algumas regras, tá? Um projeto de pesquisa, um TCC, uma dissertação, uma tese, um artigo, eles seguem alguns padrões de seções, subdivisões, capítulos, tá? No qual constam algumas informações importantes para você entender o desenvolvimento daquela pesquisa, né? Então essas partes vão desde a introdução, desenvolvimento e a conclusão, tá? Em termos gerais. E aí nós vamos detalhar cada parte, o que é que contém cada seção dessa daí, tá? Para que a sua pesquisa ela seja compreendida pela academia, pelos leitores, enfim.
por quem tiver acesso posteriormente a esta tua pesquisa. Então, tudo inicia com uma sessão chamada de introdução. O próprio nome está dizendo, você vai introduzir, você vai iniciar, você vai começar a apresentar aquela tua pesquisa ao público. Então, nessa introdução, ela deve aí conter, né, para ser compreendida, ela deve conter uma contextualização da temática. Então, normalmente você pega ou vai estudar ali duas temáticas, quer relacionar uma com a outra, analisar a influência de uma com a outra, enfim. Você vai pegar duas temáticas, tá? E vai contextualizar, vai falar sobre uma, depois vai falar como essa temática se relaciona com a outra temática, tá? E fazer meio com a contextualização, tá? Meio que trazer o leitor para dentro da tua pesquisa, né, para ele se situar. Então, se eu vou falar de temática A e temática B, eu tenho que trazer o meu leitor para se situar nessas duas temáticas. Isso é feito com o quê? Com a contextualização. Então, você contextualiza essa temática que escolheu. Depois de contextualizar, né, você deve, até mesmo se for o caso na contextualização, informar alguns estudos sobre o relacionamento dessas temáticas e como forma posterior apresentar o teu problema de pesquisa. Então, eu fiz uma contextualização nas temáticas, né? Informei alguns estudos que foram realizados a despeito dessas temáticas e, com base nesses estudos, eu delineei um problema de pesquisa. Ah, professor, eu estou com dificuldade de elaborar um problema de pesquisa, eu não sei uma temática e tal. Bom, e vai uma dica. Você pesquisa um artigo sobre uma temática que lhe chama a atenção. Pode ser na área de empreendedorismo e inovação, pode ser em qualquer área que você tenha uma familiaridade, para começar a delinear e responder aquelas 4 perguntinhas. Tá? Pegue um artigo, tá? Qualquer temática, um artigo de temática que você goste, peguem ele. Lá na seção de conclusão ou de considerações finais, nos últimos parágrafos, sempre os autores eles colocam como sugestão de pesquisa futura, né, alguns temas, alguns problemas que ainda precisam ser resolvidos. Tá? Então você vai lá na conclusão de um artigo, por exemplo, lá vai ter, nos últimos parágrafos, vai ter como sugestão de pesquisa futura, sugere-se. Aquilo dali já pode ser um start para você iniciar qualquer pesquisa. Tá? E aí, com o tempo, você vai amadurecendo e vai perceber que não precisa mais daquilo, porque você já está habituado a estudar sobre uma determinada temática. Tá? Então, aquele parágrafo que eu falei, que tem como sugestão de pesquisa futura, já pode ser um ponto inicial, um pontapé inicial aí para delinear o teu problema de pesquisa. Ok? Então, contextualizei, apresentei alguns estudos, e principalmente alguns estudos que deixaram alguma lacuna para ser preenchida, você vai apresentar o teu problema de pesquisa. Respondeu a perguntinha o quê? Tá? Depois de apresentado esse problema de pesquisa, na verdade um problema de pesquisa é único, não
não pode ser mais de um. E não confundam problema com objetivos. Problema é o início de tudo. Objetivos é o que você pretende alcançar. Tá? Então, o problema de pesquisa é só um. Ok? Então, não existe pesquisa com mais de um problema de pesquisa. Tá? E depois que você apresenta este problema de pesquisa, tá? Você pode apresentar hipóteses ou pressupostos para este problema. O que é que vem a ser hipóteses ou pressupostos? É aquilo que você acredita que pode acontecer. Mas você acredita que pode acontecer, tá? Em relação à tua pesquisa, isso baseado em estudos anteriores. Então, eu só posso formular uma hipótese ou um pressuposto, tá, de pesquisa, tá, se eu tiver um problema de pesquisa já bem delineado, tá, e se eu já conhecer a temática. Então, se eu disser da seguinte forma, qual a relação entre a quantidade de startups e o PIB brasileiro? Tá? Então, aqui é só um problema de pesquisa, meio que chutado aí, só para a gente pegar de exemplo. Então, baseado neste problema de pesquisa e baseado na literatura, baseado no que eu observei em outros estudos, eu posso delinear que existe uma relação positiva entre startups e PIB, ou as startups influenciaram o aumento do PIB brasileiro. Enfim, isso daí, tá? Eu só pude delinear essas hipóteses, tá? Ou esses pressupostos, porque eu tinha uma literatura anterior que me dava suporte para isso. Tá? Então, mais uma vez, contextualizei, apresentei meu problema, tá? Com base nesse problema eu vou delinear hipóteses, e essas hipóteses elas estão baseadas na literatura. Tá? Então, alguns estudos anteriores referentes às temáticas descobriram isso, então você acha que aquilo pode acontecer. Então, essa é uma hipótese. Mas qual é a diferença entre hipótese ou pressuposto? Na aula anterior a gente viu métodos de pesquisa, né? Quantitativos e qualitativos. Toda hipótese ela está relacionada a pesquisas de cunho quantitativo e todo pressuposto está voltado para as pesquisas qualitativas. Então, se você for utilizar método estatístico para testar o teu problema de pesquisa, tá? Você vai delinear hipótese. Se você não vai utilizar um método estatístico para testar esse teu problema, tá? Então é um pressuposto, porque é uma pesquisa qualitativa. Então, hipótese, quant, pressuposto, qual. Tá? E mais uma vez eu friso que para se elaborar uma hipótese ou pressuposto de pesquisa, eu tenho que ter um problema, tá, de pesquisa, e tenho que ter indícios na literatura do que vai ocorrer, se é a hipótese 1 ou a hipótese 2. Tá? E aí eu começo a fazer meus testes. Ok? Bom, após as hipóteses ou pressuposto de pesquisa, você escreve ali o teu objetivo geral, tá? E os objetivos específicos. Quando você escreve o objetivo geral e os específicos, tá? Você está respondendo a perguntinha para aqui. O objetivo geral, na verdade, ele deriva do teu problema de pesquisa.
Então, se o teu problema de pesquisa for qual a relação da quantidade de startups em relação ao PIB brasileiro, tá? Se esse for o teu problema de pesquisa, o teu objetivo de pesquisa está inscrito. É só trocar, tá, o pronome qual por algum verbo. Analisar, investigar, tá? Então, eu vou analisar a relação entre startups e PIB brasileiro. Esse é o objetivo geral. Então, do teu problema de pesquisa, tá, advém o objetivo geral. Basta trocar o pronome interrogativo por um verbo de ação. Tá? Vou deixar um material aí também na plataforma. Falo de alguns verbos que vão te auxiliar a desenvolver o objetivo, tanto geral quanto os específicos. Então, o objetivo geral está alinhado com o teu problema de pesquisa. E os teus objetivos específicos, tá? Eles são como se fossem partes do objetivo geral, que vão, né, te levar a achar, tá, um para quê da tua pesquisa. Vão mencionar exatamente aos leitores, tá, o que você pretende fazer. Então, se eu quero ver a relação entre startups e PIB, sei lá, um objetivo específico que eu posso colocar aí é verificar a quantidade de startups que foram iniciadas no Brasil no ano de tal. Esse é um objetivo específico. Outro objetivo específico é quais universidades contribuíram para o desenvolvimento das startups. É outro objetivo específico que vai te ajudar a atingir ali o objetivo geral. Tá? Então, contextualizei, apresentei meu problema, mediante a literatura eu formulei minhas hipóteses ou meus pressupostos. Do meu problema de pesquisa eu tirei o meu objetivo geral e do meu objetivo geral eu tirei os meus objetivos específicos. Pode ser 2, 3, enfim. Tá? E após apresentar os objetivos geral e específicos, você tem que apresentar a justificativa ou relevância da tua pesquisa. Tá? Por que a tua pesquisa é relevante? Então, tu vai responder essa terceira perguntinha aí. Então, tua pesquisa, né, existe por quê? Qual a relevância dela para a comunidade acadêmica? Qual a relevância dela para o contexto empresarial? Qual a relevância dela para a sociedade? Então, você vai justificar. É aqui onde você se coloca, é aqui onde você vende a tua pesquisa. Tá? Tem a questão de vender o peixe, é aqui, nesta parte da introdução. Geralmente ela é um dos últimos seções ou parágrafos aí de uma introdução de um projeto, um artigo, enfim. Então, essa justificativa ela tem que ser clara. É aqui onde você vai realmente se vender. É aqui onde o leitor vai pegar, vai ler, vai ver se é interessante ou não ele continuar aquela leitura. Então, se tiver algo de interessante, ele vai continuar. Ele vai utilizar, inclusive, aquela tua pesquisa para fazer pesquisas futuras. Mas se não tiver uma justificativa bem escrita, se o teu tema não for relevante, dali mesmo ele para. Tá? Então, na introdução ela deve conter basicamente esses 5 pontos aí que a gente abordou. E aí depois da introdução segue-se as demais partes aí dos sessões de um projeto de pesquisa.
tá? Após a introdução, é escrito uma seção de revisão de literatura ou de referencial teórico, onde você vai abordar a teoria que está por trás daquelas temáticas, né? Ou então trazer o que é que está sendo discutido sobre aquelas temáticas. Primeiro, é importante a gente diferenciar a revisão de literatura de referencial teórico. Revisão de literatura, eu tenho duas temáticas, vamos continuar com as duas temáticas, tá? Eu tenho duas temáticas e não vou, no decorrer do meu trabalho, trabalhar ou pesquisar ou realizar o meu estudo em cima de uma teoria que já existe, mas sim do que a literatura traz referente à temática A e B. Então, se eu vou trabalhar startup PIB, de exemplo, novamente, eu vou ter uma seção que vai falar sobre startups, vou falar uma seção que tem sobre PIB, ok? Essa é uma revisão de literatura. Então, você vai pegar, lógico que não é lá desde o início, mas sim o que for clássico, tá, sobre as temáticas e trazer. Não vai precisar, em 1970 começou a falar sobre... Não é necessário você pegar lá da antiguidade isso aí. Óbvio que tem alguns autores clássicos que aí você pode trazer, mas essa revisão de literatura você vai abordar, tá, a temática sobre algumas perspectivas, inclusive fazendo o que? Autor X falou isso sobre startups, já o autor Y falou aquilo, né? Meio que colocar ali os autores como conversarem um com o outro. É nesse momento de tanto de revisão de literatura como de referencial teórico, tudo que vocês escreverem tem que estar referenciado. Não pode sair nada da sua cabeça. Tá? Então, como você vai revisar a literatura ou se basear numa teoria para escrever essa seção, nada pode ser seu. Você não pode ler aqui alguma coisa e colocar e não referenciar. Por quê? No momento oportuno, alguém vai te perguntar quem foi que disse isso. Tá? Então, na revisão de literatura, você vai fazer com que os autores que tratam sobre uma determinada temática conversem um com o outro. Fulano disse isso, Cicrano disse aquilo, Beltrano completou, enfim, por aí vai fazendo esta revisão até chegar a uma definição do que seria a temática. Tá? Já o referencial teórico é diferente da revisão de literatura. Na revisão você vai fazer os autores conversarem. No referencial teórico você vai fazer esta mesma coisa, só que existe uma teoria por trás. Tá? Então há uma teoria que já foi testada, que já foi comprovada e que tu vais basear o teu trabalho. Então, sei lá, vou fazer meu trabalho baseado na teoria dos stakeholders. Então, eu tenho que trazer como ponto central de discussão essa minha teoria dos stakeholders. O pessoal da administração tem a teoria aí do Taylor, do Fayol, enfim. Se eu for pegar uma dessas teorias como ponto de estudo lá do meu trabalho, eu tenho que falar dessas teorias, tá? Fazer a conversa dos autores referente a essa teoria.
ok? Então, revisão de literatura, eu não tenho uma teoria por trás. Eu tenho autores conversando sobre uma ou outra temática. Já o referencial teórico não, eu tenho uma teoria e vou trazer esta teoria e como os demais autores trabalharam, ok? É diferente. Então, revisão é diferente de referencial. Tá? Depois de escrito essa revisão de literatura ou de referencial teórico, que vai trazer pontos importantes, né, da literatura sobre as temáticas que você está pesquisando, eu gosto sempre de colocar uma outra seção chamada de estudos empíricos anteriores. Então, você abre uma seção e vai dizer quais foram os estudos anteriores que trabalharam sobre aquela perspectiva que você está trabalhando, ou sobre aquelas temáticas. Tá? Como foi que eles trabalharam, qual foi o resultado que chegou. Né? E isso daí vai embasando ainda mais do que as tuas hipóteses ou os teus pressupostos. Então você pode até aproveitar algum estudo que você colocou lá na introdução para apresentar a tua hipótese e pressuposto, tu pode trazer para cá e destrinchar ele mais de forma detalhada, tá bom? Então, essa seção de estudos empíricos anteriores, ela vai dar mais robustez, porque vai dizer, ó, aqueles autores lá estudaram as temáticas e descobriram isso, tá? Então, esse estudo está estudando essa mesma temática com uma outra perspectiva, pode ser que ele encontre aquilo. Então, é um ponto importante também do projeto e ele está lá também na seção de revisão de literatura, né, como uma última subseção aí da revisão de literatura do referencial teórico. Depois que eu abordei essa revisão de literatura, o referencial teórico, eu venho para responder minha terceira pergunta, o como, tá? Que é a minha metodologia. Então, na metodologia, como é que eu vou fazer para responder ou para me atingir aquele objetivo? Então, na metodologia, eu tenho que abordar alguns aspectos, como informar quem é minha população e quem é minha amostra. Tá? Então, população corresponde a todas as pessoas ou empresas que eu tive acesso. Né? Minha população é o geral. E minha amostra é o quê? Todas as pessoas ou empresas, tá, que de alguma forma me passaram um feedback. Então, minha população pode ser, sei lá, 400 empresas piauienses. Tá? Eu envio aí questionários para essas empresas, ou vou fazer entrevistas com os gestores dessas 400 empresas. Porém, eu só consigo 100. Só consigo obter resposta de 100. Então, essas 400 empresas seria a minha população. E essas 100 que eu consegui resposta é o que? A minha amostra. Tá? Então, população é a quantidade de indivíduos que eu pesquiso, tá? E a amostra é a quantidade de indivíduos que me deram algum retorno referente a esta pesquisa, população e amostra. Na metodologia também você vai citar quais são as fontes de coleta de dados, onde é que você vai coletar aqueles dados que vão te auxiliar a responder aí o teu problema de pesquisa. Tá? Então você vai na empresa coletar dados, você vai retirar dados de bancos de dados públicos aí da internet. Tá? Então são fontes de onde é que você vai coletar esses dados.
E aí você vai aplicar os métodos e as técnicas de pesquisa para tentar responder lá o teu problema de pesquisa, testar as tuas hipóteses. Mas para isso é preciso você ter as suas variáveis de estudo. Tá? Então, se eu estou estudando startups e PIB, tá? Variável de estudo referente a startup pode ser a quantidade de startups criadas. Tá? O PIB é uma variável. Tá? Então, são variáveis, né? São indicadores que você utiliza para tentar explicar, em termos numéricos ou não, aquelas temáticas que você está estudando e assim, consequentemente, vai te levar a resolver o teu problema de pesquisa. Tá? Recursos. Alguns projetos eles envolvem recursos financeiros e esses recursos eles têm que estar bem delineados nesse projeto. E isso somente se tiver recurso, se não tiver, não precisa dessa seção. Tá? Então, quando envolver algum recurso financeiro, você receber, você vai colocar os recursos e como esses recursos serão utilizados aí no decorrer do desenvolvimento do projeto. Tá? Temos um cronograma de execução, tá? Então você vai informar, né? Geralmente o pessoal faz um quadro com os meses, tá? E as atividades do projeto. Então, revisão de literatura, né? Vou fazer em 3 meses, aí eu marco janeiro, fevereiro, março. Então é um cronograma que você faz para mostrar, tá, para os interessados o quanto, né, de tempo você vai despender para realizar cada parte do teu projeto. Tá? Então é outra seção que tem que vir aí no projeto. Professor, em artigo, esse cronograma precisa estar? Não é necessário cronograma e nem recursos, tá? Em artigo científico não precisa. Mas num projeto, num TCC, numa qualificação para mestrado ou doutorado, enfim, esse cronograma ele tem que estar contido para a banca, para os avaliadores verificarem se tua pesquisa está condizente com o tempo que você tem para finalizar. E por fim nós temos aí as referências. Tá? Referências seguem aí o padrão estabelecido pela ABNT, ok? Então todas as referências vão vir lá no final deste projeto. Muitas das vezes essas referências elas estarão contidas aí tanto na introdução quanto na revisão de literatura no referencial teórico e na metodologia. Tá? Continuando aí, falando sobre o projeto de pesquisa, como nós estamos no âmbito do Instituto Federal do Piauí, essa instituição ela possui um manual de normalização de trabalhos acadêmicos. Tá? Então, dizer normas específicas de formatação, o que é que deve ter cada produto que vai ser gerado. Quando eu falo produto, artigo, TCC, tese, dissertação, enfim, projeto. Então, tudo que você for desenvolver referente a um trabalho acadêmico, tá? O IFP ele tem este manual, está neste link, estou disponibilizando aí para vocês. Basta clicar lá no PDF, na plataforma, vocês serão direcionados a este manual. Outro aspecto importante que também nós precisamos conhecer são as normas ABNT. As principais estão aí. A norma 14.724, que
trata da elaboração de artigos científicos, trabalhos acadêmicos, tais como dissertações, teses, TCCs. Tá? A norma 6.023 trata da elaboração de referências, e a norma 10.520, que foi atualizada agora no ano anterior, trata sobre a elaboração de citações em documentos. Tá? Nós iremos trazer alguns aspectos de cada uma dessas normas, e essas normas vocês podem consultá-las aí nesses meios de pesquisa, tal como o Google. Tá? Então vocês bastam colocar o nome norma e o número que aparece lá no Google lá para vocês, ok? A primeira norma é a 14.724 de 2011. Ela traz a estrutura de um trabalho acadêmico. Tá? Essa estrutura de um trabalho acadêmico, ela destrincha em duas partes: a parte externa e a parte interna. A parte externa está relacionada com a capa e a lombada. A capa é obrigatória, tá? E a lombada ela é opcional. Esta capa tem que seguir o padrão, tá? Tem que seguir o padrão da instituição. Por exemplo, o IFP ele tem um manual, como a gente viu, né? Tem um manual de normalização de trabalhos acadêmicos. Então, se eu sou estudante do Instituto Federal do Piauí, eu tenho que seguir o modelo de capa que o Instituto ele propõe. Tá? Já na parte interna, nós temos três elementos: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Tá? Bom, então, levando em consideração esses elementos pré-textuais e pós-textuais, tá? Esta norma 14.724 diz que alguns aí são obrigatórios ou opcionais. Então vamos lá. Elementos pré-textuais. Esses elementos pré-textuais, tá? São elementos que vêm antes do texto, pré-textual. Alguns deles são obrigatórios conter, outros são opcionais. Então, folha de rosto. Cada instituição tem seu padrão, ela é obrigatória. Errata. Errata se tiver algum problema, algo errado que você detectou depois de ter escrito o documento, você pode colocar, por isso que ela é opcional. Folha de aprovação é obrigatória, isso aí também segue o padrão que está prescrito em algum manual acadêmico da instituição. Dedicatória, você vai escrever uma dedicatória a alguém que lhe ajudou ou teve ali com você num delinear deste trabalho acadêmico. Tá? Então, geralmente o pessoal coloca família, orientador, professores, tá? E outros mais. Então, todo aquele que você acha que você teve ali como força que merece, você está dedicando aquele trabalho a esta pessoa, vocês coloquem ali. Tá? Assim como agradecimentos. Epígrafe também é opcional. É uma frase, tá? É uma frase de algum pesquisador, algum teórico que você coloca como se fosse a fonte de inspiração para aquele teu trabalho. E aí tem que ter o resumo na língua vernácula, ou seja, no caso do Brasil, o português, e um resumo na língua estrangeira, geralmente o inglês. Aí temos isso só se contiver dentro do teu trabalho: lista de ilustração, tabelas, abreviaturas, lista de símbolos, e aí vem o sumário. Então, esta ordem
que ocorrem aí os elementos pré-textuais. Tá? Depois desses elementos pré-textuais, você vai escrever os elementos textuais, que são o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão são considerados elementos textuais. Tá? Então, os elementos textuais, a introdução a gente já comentou, tá? Que são aqueles aspectos iniciais do teu trabalho. O desenvolvimento ele vai desde a concepção da revisão de literatura ou do referencial teórico, passa pela metodologia, depois da metodologia, análise de resultados, tá? Esse é o desenvolvimento, e a conclusão, mediante o que você achou, né, no item de desenvolvimento, você vai concluir, você vai dizer, tá, como é que teu problema de pesquisa ele foi resolvido, qual foi a solução para aquele problema. E aí é onde você se coloca, tá? Essa é a parte sua, tá? Unicamente sua. Terminado, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A gente passa aí para os elementos pós-textuais, ou seja, vem depois da conclusão, que é o que? Referências, que essa é obrigatória, tudo que você referenciou no seu trabalho, nos elementos textuais, tá? Você tem que colocar aqui, então ela é item obrigatório. Tem um glossário, caso você queira colocar, tem algumas expressões que você quer definir, você pode colocar, tá? Então, principalmente se for um tema atual e que tem muitos, vamos dizer assim, muitas palavras que não são conhecidas pelo público, ou palavras novas ou itens novos, enfim, você pode colocar neste glossário. O apêndice é um capítulo adicional, algo complementar ao que você escreveu lá nos elementos textuais. É um apêndice. É uma parte que pode estar ali, como também não pode estar ali. Se você quiser detalhar melhor. Tá? Anexos também são opcionais. Então, você vai fazer uma pesquisa, tirou fotos e quer colocar fotos ali. Tá? Então, você pode, colocar essas imagens ali, desde que os que estão envolvidos nas imagens, ou se for uma imagem de um contexto empresarial, de qualquer ambiente, você tem que ter a autorização para publicar essa imagem. Tá? E tem que ter pode ser que tenha um índice. Tá? Índice aqui é diferente de sumário. Sumário ele vai dizer introdução, página tal, revisão de literatura, página tal. Isso é um sumário. Um índice não. Um índice pode pegar algumas palavras e dizer, ó, palavra tal, está em página tal. Tema tal, está escrito em página tal. Tá? Isso aqui é um índice, ele é diferente do sumário. E ele é opcional. Então, geralmente, os trabalhos acadêmicos, tá? Eles contêm essas partes. Professor, em um artigo científico ele vai ter os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, e vai ter elementos pós-textuais como as referências. Além disso, lógico, vai ter o título, tá? Vai ter o que a gente chama de palavras-chave e vai ter o resumo na língua vernácula e um resumo na língua estrangeira. E aí quem vai definir essa língua estrangeira, tá? Ou a instituição, o orientador, ou se você for submeter a revista vai dizer se é
na língua estrangeira inglês, língua estrangeira espanhol. Tem revistas que pedem até mais de uma língua estrangeira. Enfim, o artigo ele tem que conter estas partes aí, essas seções, os elementos textuais, referências, título, resumo, tá? E os autores. Bom, aqui eu trago para vocês alguns aspectos das normas ABNT, tá? Então, algumas coisas bem simples, são algo básico que deve conter ou deve ser estruturado num trabalho acadêmico, né? Mas sempre confiram o quê? Sempre confiram o manual de normalização da instituição, tá? E no caso, se for um artigo, aí se você já tiver direcionado para alguma revista, algum periódico, você já deve escrever esse texto já no formato deste periódico, desta revista, tá? Mas se for algo interno, baseie-se no manual de trabalhos acadêmicos da instituição. Tá? Então vamos lá. Os textos devem ser digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para ilustrações. Utilizar papel branco, tá? No formato A4. Então lá no Word, digo Word porque é o editor de texto que a gente mais utiliza, pode ser também o do LibreOffice. Tá? Então o texto ele tem que ser utilizado na cor preta e o papel formatação A4. Fonte, tamanho 12 para todo o trabalho, tá? Excetuando-se aí as citações de mais de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas, que devem ser em tamanho menor uniforme, né? Geralmente tamanho 10. Tá? As margens, tá? Você já pode deixar configurado aí no seu editor de texto. Esquerda e superior 3 cm, direito e inferior 2 cm. Isso aí são normas que estão na ABNT e que geralmente estão nos manuais. Tá? Continuando aí, espaçamento 1,5 entre as linhas, excetuando as citações de mais de 3 linhas, nota de rodapé, né? Que deve ser em espaços simples. As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Então, espaçamento entre as linhas é 1,5, excetuando-se aí essas citações de mais de 3 linhas. E lá no final, tá, as referências elas devem ser separadas trabalho por trabalho com um espaço simples. Então, eu tenho uma referência A, de um autor A, concluir aquela referência, vou agora citar um autor B, tenho que ter a distância de um espaço simples. Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente um anverso, que é o anverso, é aquele lado principal da folha. Tá? O verso é a parte de trás. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. Então, a gente viu lá na estrutura que a gente tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Tá? Então, se você tiver lá no trabalho, capa, resumo, dedicatória, aquilo dali já vai contando como página. Tá? Porém, o número da página não aparece nesses elementos pré-textuais. Só aparece o que a partir da textual. Então, se o meu texto, se a minha introdução, ela se inicia na página 9, tá? O número de página 9 ele deve aparecer lá no canto superior direito da folha, tá? Obedecendo a essas distâncias que estão grifadas aí. Tá? Então, o número 9 aparece. Professor, e nas páginas anteriores
Eu coloco algum número? Não, elas não devem aparecer nesses elementos pré-textuais. E nos pós-textuais, isso pode aparecer sim, tá? Até o final do trabalho. Outra norma, a BNT 6023, ela estabelece os elementos a serem incluídos em referências. Tá? Ela fixa a ordem dos elementos das referências, estabelece convenções para transcrição e apresentação da informação originária do documento ou outras fontes de informação. Tá? Essa norma aí, ela destina-se a orientar a preparação e a compilação de referência de material, utilizando a produção de documentos para inclusão de bibliografias, resumos, resenha. Tá? É uma norma que diz respeito às como é que se deve trabalhar as referências num texto. Tá? Então, ela é bem ampla e tem vários detalhezinhos que só acessando a norma você vai conseguir entender e vai aplicar. Então, sempre que você estiver fazendo algum trabalho acadêmico, tem essa norma do lado, que ela vai sempre te ajudar. Até você ter a experiência, tenha ela aí do lado. E não obstante, a norma 10.520 foi atualizada agora em 2023. Ela especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos em diversos formatos. Tá? Então, esta norma ela engloba aí todas as regras de citações num trabalho acadêmico da forma correta, sem cometer o plágio. Tá? Muito importante isso daí. Por isso é que eu falei anteriormente, que quando vocês forem escrever alguma sessão, principalmente de revisão de literatura, tá? E que vão falar alguma passagem, alguma ideia que vocês acharam interessante, que vocês leram de outro autor e colocaram no trabalho de vocês, vocês devem citar o autor e não omitir aquilo de quem se escreveu. Então, se eu coloco alguma coisa no meu texto e não cito o autor que eu utilizei ali, eu estou cometendo um plágio. Tá? E outra forma de cometer plágio é o famoso copiar e colar e pronto. Tá? Tomar muito cuidado. Achei algo interessante no trabalho de uma pessoa, eu li e quero colocar no meu. Leia, compreenda, coloque o que você compreendeu com as suas palavras e cite o autor. Tá? Então você não está cometendo aí o crime de plágio. Tá? Tome cuidado também que muitas pessoas, professores, vamos dizer assim, revisores de revistas, eles passam o trabalho num software anti-plágio e aí se for detectado alguma coisa, vocês vão ter que esse artigo ele é devolvido, precisa ser corrigido e se algum autor souber, ele pode ir lá te acessar os meios legais para ganhar aí alguma coisa em cima de você, né? Fazer alguma ação, em termos jurídicos, aí para dizer que você está pegando uma propriedade intelectual que é dele e se utilizando, dizendo que é sua. Então, por isso que é sempre bom citar, tá? Independente se a citação for indireta ou direta, cite o autor em que você se baseou. Olha, aqui temos algumas atualizações aí da norma 10.520, ela foi atualizada agora em 2023, tá? Sendo que as principais mudanças ocorreram.
Então, quando você vai citar fontes no texto, dentro dos parênteses, antigamente era todas em caixa alta, né? Conforme está aqui, ó, todas em caixa alta. Agora não, pode ser realizada dessa forma, é para ser realizada desta forma, tá? Então, essa norma ABNT aí, ela alterou, fez essa alteração. Então, atualmente ela tem que ser referenciado primeira letra em maiúscula, as demais em minúsculo, o nome da pessoa, né? Nome próprio. Outra mudança refere-se ao ponto final. O ponto final deve ser usado para encerrar a frase, não a citação. Tá? Antigamente o ponto final era colocado aqui, ó, onde eu coloquei esta barra. Hoje não. Hoje ele é colocado aonde? Aqui, após encerrar a frase, incluída aí a citação, ok? Outra mudança, utilizar o nome completo da associação em letra maiúscula e minúsculas. Antes era utilizada dessa forma, tá? Hoje é para ser utilizado desta maneira, tá? Se quiser utilizar siglas, elas devem continuar em caixa alta. Então aqui antes a gente viu a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, todas em maiúsculo, tá? Isso era antes. Hoje pode ser citado desta forma ou desta forma se for em sigla, ok? Citação direta longa. O que é citação direta longa? O que você vai pegar do que já tem, né? Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar no teu trabalho, mas lógico, citando o autor e entre aspas. Né? Aí você precisa obedecer a esta norma aqui, ó. Recuo de 4 cm para a esquerda em citação com mais de 3 linhas, eles deixa de ser obrigatório e passa a ser o que? Recomendado. Tá? Então, essa é a nova regra aí. Antigamente, para você fazer isso, você tinha que recuar o texto, tá? Ele sendo de mais de 3 linhas, lógico, citando o autor. Hoje não precisa mais. Tá? O uso do et al, a expressão et al, quando você tem 4 ou mais autores, você pode citar o primeiro, você deve citar aí o primeiro autor, tá? Seguida dessa expressão et al. Vamos estar aqui, ó. Este trabalho tinha mais de 4 autores, você cita o sobrenome aí do primeiro autor, coloca a expressão et al, né, e o ano do trabalho. Como eu falei, todas essas normas, elas estão, né, disponíveis aí no Google, basta vocês pesquisarem, tá? E aqui estão as referências que utilizamos na aula de hoje. Elas todas estão disponíveis aí na rede. Basta vocês copiarem aí, colarem no Google. Elas estão disponíveis. Lembre-se de procurar elas atualizadas. Tá? E também tenham aí com vocês o manual de normalização do IFP. Que eu deixei lá no link para vocês acessarem. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.